Por que o sono não é reparador? Por que você acorda cansado? Por que você passa o dia cansado? Principalmente quando vem do mental, não do físico, aí muitas pessoas não reconhecem que precisa de ajuda. Por exemplo, a tela, eu fico mexendo no celular até eu conseguir dormir. Isso não ajuda, isso não vai te dar um sono de qualidade. Você se sentir saudável não quer dizer que está tudo bem. Então a gente sempre tem que investigar, fazer rotina. Uma vez por ano, pelo menos, a gente fazer exame de rotina. Incômodo no peito, a gente sentiu um incômodo, um desconforto, a gente tem que procurar atendimento na hora. Falta de ar, palpitação, sudorese, suando muito, tremores, vai ao médico fazer um exame completinho e investigar. Além da diminuição do apetite, a perda de peso, a gente tem que vigiar e bastante. Porque o Google ou essas outras redes hoje em dia da inteligência, né, vai te dar uma informação que não é da sua individualidade. Pois é, muito obrigado. Você está aí, eu estou aqui, estamos juntos de novo, né? Com a sua presença, com o seu play no nosso reencontro agora no Agora é Você Podcast. Podcast que só fala de você, né? E hoje vamos falar o quê? Sabe quando você tem uma dor de cabeça assim, que você fala, toma um remédio e passou. Não, eu vou deitar, estou com enjoo e já passou. Né? Mas será que esses sintomas, esses alarmes que o seu corpo dá, não estão sendo de alguma maneira negligenciados? É isso que você e eu também, né? Nós vamos aprender hoje com ela, que é médica generalista capacitada em perícia médica judicial, identificação e tratamento de problemas sintomáticos do corpo humano, né? E com destaque para prevenção e tratamento desses sintomas. E é a nossa amiga aqui, bem-vinda, a doutora Giovana Câmara. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui, poder participar desse podcast, e ainda mais que é um tema tão recorrente assim no dia a dia. A gente vê bastante pessoas que negligenciam a própria saúde ou no dia a dia na correria, não dá tanta atenção. Então eu espero que hoje a gente possa discutir, conversar bastante e orientar quem está assistindo a gente. Tenho certeza que vai ser excelente, porque é o seguinte, você sente um sintoma, você vai no médico, ou você não vai no médico, ou alguém diz que não sei o quê. Não, nós vamos falar hoje, não é sobre o sintoma que você sente, mas é sobre a ocorrência de todos esses sintomas. O que eles podem estar indicando? Por que você não pode deixar passar batido? Então, eu vou começar aqui fazendo uma pergunta aqui para a Giovana, que pode parecer corriqueira, mas não é. Muita gente não sabe exatamente o que é. O que a gente pode definir como um sintoma? Sintoma, na verdade, a gente tem sinais e sintomas, né? Sintoma é uma manifestação clínica que a própria pessoa percebe que está diferente do costume. É a forma que o nosso corpo tem de querer chamar a atenção, que a gente tem que procurar um atendimento. Quando você sente alguma coisa diferente do seu habitual, o nosso corpo chama a nossa atenção. É a forma que o nosso corpo tem de manifestar que a gente precisa procurar ajuda, que a gente precisa tratar e investigar o que está acontecendo. Muito legal. Então, é uma manifestação clínica que a gente tem que perceber que cada um tem a sua individualidade, né? E conhece o seu corpo e sabe que está fora do habitual e que precisa de ajuda. Tá. Doutora Giovana, agora sim, uma coisa recorrente, por que as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas, ignora os sintomas? O problema, na verdade, acontece quando a gente acostuma com aqueles sintomas. Uhum. Então, eu tenho um cansaço frequente. Eu me acostumo, ele vai se adaptando à minha rotina e aí eu vou ignorando ele. Uhum. Porque eu vou me acostumando com ele. Às vezes, na loucura do dia a dia, na correria, né? A gente vai se adaptando a ele e vai deixando ele de lado. Aí é uma negligência, né? Com o nosso próprio corpo. E aí, esse é o problema. Que a gente se acostuma com ele. As pessoas têm realmente, não sei você que está nos assistindo, mas é provável, medo de cuidar da própria saúde. As pessoas têm medo de
de que a avaliação dos sintomas seja acima do que ela pressupõe? Isso é bastante comum. Às vezes a pessoa tem medo de algum diagnóstico, tem medo de procurar, tem medo de ouvir um diagnóstico e ter que tratar, ter que mudar o hábito de vida. Às vezes a pessoa evita isso porque sabe que se for no médico, o médico vai orientar. Mudar a alimentação, a atividade física. Ou às vezes, muito comum, as pessoas não querem falar, não quero tomar um remédio a vida inteira. Então a pessoa evita ir ao médico para evitar acontecer essas situações que na verdade é um tratamento, mas as pessoas acabam evitando por medo e aí acaba tratando como um exagero, falar, exagero, eu não preciso ir no médico, eu não tô, não é, é só uma insônia, eu não preciso ir, só que essa insônia já tá há bastante tempo, é só um cansaço, mas esse cansaço tá há quanto tempo? Vamos investigar. Aí a pessoa não quer investigar com medo de ter que mudar o hábito, com medo de ter que tomar um remédio todo dia, aí acaba não indo ao médico. Então, presta muita atenção, você ouviu aí o que ela falou, se sentir qualquer coisa, não procure você concluir o que é que você tem, tá? Isso é muito importante. Você falou agora do cansaço, né? Sintomas de cansaço. O que pode estar levando a pessoa que, por exemplo, nos assiste, hoje é muito normal, a pessoa toda hora se sentir cansada? Então, aí a gente entra num leque muito grande, né? Porque o cansaço eventual, ele é comum. Tá. Acontece comigo, acontece com você, acontece com quem está nos assistindo, um cansaço eventual, aconteceu alguma coisa, teve um cansaço pontual ali. Mas a partir do momento que o cansaço é persistente, que a pessoa está atrapalhando na rotina, a gente tem que investigar. Então, ele pode ser físico ou emocional. Então, quando a gente diz isso, quer dizer o quê? Às vezes a pessoa está num quadro de depressão, ansiedade, que pode estar repercutindo dessa forma, que é um sinal que o corpo está dando. Ou também, às vezes, a pessoa ela precisa investigar. Tá. Então, pode ser deficiência de vitamina, pode ser alteração metabólica, alteração hormonal. E aí é bom sempre marcar uma consulta, a gente sentar, conversar, entender a rotina, entender o dia a dia, ver se é um cansaço pontual, ver se é um cansaço, examinar e aí fazer exames, ver se pode ser tireoide, pode ser vitaminas, pode ser metabólico. Então, a gente vai conhecendo o paciente, vai conhecendo a história do paciente, vai tentando ajustar e entender melhor, fazendo exame, conversando. Se a pessoa tem o cansaço, doutora Giovana, aí, digamos que ela não sente nenhum desconforto em função disso, mas ela tem o cansaço constantemente. No caso, também merece ser investigado, ou você acha que pela vida do dia a dia de hoje é normal a pessoa seguir sentir sintoma de cansaço constantemente? Eu descanso, mas parece que não. Eu relaxo, venho fim de semana, começa a segunda, parece que eu não descansei. Então, o ponto principal é que a partir do momento que vira constante, vale a investigação. Então, cansaço pontual acontece, mas virou constante, a gente tem que investigar, a gente tem que entender de onde está vindo esse cansaço. Tá. Por que o sono não é reparador? Por que você acorda cansado? Por que você passa o dia cansado? Por que você nunca sente que descansa, mesmo quando você fica o dia inteiro descansando? Então, a gente tem que investigar de onde está vindo esse cansaço, se é metabólico, se é hormonal, ou se é realmente a gente entender a sua rotina e tentando ajustar pontos que podem ajudar a melhorar esse cansaço. Entendi. Agora, o que você diz para aquelas pessoas assim que... você aí, você tem uma dor de cabeça, fala assim, já é de noite, vou dormir, a hora que acordar já está tudo certo. Ou você tem uma sensação de tontura, não, vou dormir, porque aí você se diz assim, não, sempre foi assim, eu sinto a dor de cabeça, eu vou dormir, e quando acordo tá legal, não vou nem tomar nada. O que você diz para essa pessoa? O que eu digo para essa pessoa que fica se enganando, né, com os seus próprios sintomas. Não é nada, né, vou dormir que passa, acordo melhor, só que, como a gente disse, se já tá há muito tempo, não é mais, a gente tem que procurar um médico, a gente tem que investigar, porque o que acontece? Às vezes a pessoa tá tão na correria do dia a dia que não percebe que realmente está doente. Saudável, ser saudável não é sinônimo de que você não tem nenhuma doença, porque tem muitas doenças que são silenciosas no início. Então, a gente vale qualquer investigação a ponto que já se torna crônico essa insônia, que já se torna crônico esse cansaço, que já se torna crônico essa tontura, e aí passa despercebido, só que não. A gente vale a investigação e sempre tá atento com o seu próprio corpo. Porque,
eu não tinha isso, agora eu tô tendo há mais de uma semana, tô tendo há mais de 15 dias. Então, vamos procurar um médico, vamos investigar. E às vezes, principalmente quando vem do mental, não do físico, aí muitas pessoas não reconhecem que precisa de ajuda, não reconhecem que não, preciso de uma ajuda, não, e acham que é vergonha, às vezes tem muito tabu ainda de procurar um psiquiatra, um psicólogo, e não, então a gente tem que sempre excluir causas físicas, né, mentais, e sempre conhecendo o paciente, conversando, e o paciente entender que precisa de ajuda. Entendi. O que é mais recorrente hoje? A pessoa ter problemas originários pela ordem mental, pelo meio ambiente, pelo trabalho, ou ela tem um problema biológico independente disso aí? Hoje tá mais recorrente, tá mais falado também, né? As pessoas estão tendo uma orientação maior em questão mental, em questão da sobrecarga de trabalho, em questão do dia a dia. Às vezes, depois da pandemia em si, é muito mais falado essa questão mental e ajudou muito a dar mais diagnósticos, daí tratar. Então, hoje em dia, a gente percebe, até quando você vai tratar de alguma doença, você vai conversando com o paciente, você vai vendo que ele tem algo para ser tratado em relação à saúde mental. Então, hoje em dia é muito mais recorrente essa questão da saúde mental e ela tem que ser abordada porque a nossa saúde mental ela tem que estar bem para as outras coisas estarem bem também, funcionando bem. Agora, bom, estou conversando, você chegou agora aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Você está aqui no Agora e Você Podcast, hoje conversando com a doutora Giovana Câmara, é médica generalista. Estamos falando sobre sintomas que de repente você está generalizando, está desprezando. Então fica aqui, se você chegou agora, se você não chegou também fica até o final, porque os assuntos já estão bons até aqui, daqui para frente vão ficar muito melhores. Doutora Giovana, a pessoa, por exemplo, que está acostumada assim, tem uma dor de cabeça, ela vai e ela toma um analgésico. A pessoa tem um enjoo, ela vai e toma lá um estabilizante qualquer. E ela faz sempre isso e dá resultado. Então, assim, essa pessoa, se isso está dando resultado, ela deve permanecer assim, praticamente se automedicando, ou ainda assim ela deve procurar por um médico? Isso, na verdade, é muito comum, né? A maioria das pessoas se automedicam. E aí, hoje em dia, além de se automedicar, tem acesso, né, a informações e acabam se automedicando mesmo. Só que isso, na verdade, só está mascarando um problema, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma dor crônica, eu tenho uma dor na lombar crônica. Então, eu sempre tomo remédio quando vem essa dor. Só que eu tô mascarando o problema. Eu não fui investigar de onde está vindo essa dor na minha lombar. Eu não fui investigar. E aí vai piorando, porque vai irradiando, começar a doer em outro lugar. E eu sempre vou tomando e nunca investiguei. Então a gente está mascarando o problema sem tratar a causa. Então isso é muito comum, principalmente quando a gente está trabalhando em hospitais, tudo. O paciente já vem falar, já me mediquei em casa, deu uma melhorada, mas eu vim ver. Então, não, a maioria já tem essa informação, já tem essa médica em casa, acaba se medicando. Mas isso só mascara. Então, é sempre bom investigar, é sempre bom independente. Eu tenho uma dor crônica já aqui na minha lombar, já me acostumei com ela, eu tomo remédio e passa. Mas não, vamos investigar, vamos fazer outro tratamento, vamos tentar uma fisioterapia, vamos ver o que está causando. Eu tenho uma insônia, eu tomo um remedinho e já durmo tranquilo. Mas por que você tem insônia? Vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo, né, com o seu organismo. Então, isso é muito comum. E aí a pessoa nem procura o médico, só fica ali tomando sintomático e nunca melhora. Agora, você acha que o que leva a pessoa que, de repente, a gente está falando de você que está nos assistindo, o que leva a pessoa assim a buscar mais a automedicação do que o médico, você acha que é simplesmente o medo de o médico identificar algo pior, ou você acha que isso está relacionado hoje em dia a uma questão de tempo, uma questão financeira? O que leva a isso, esse comportamento? Olha, eu acho que é um conjunto, na verdade. Porque às vezes a pessoa desanima de procurar um pronto atendimento, porque sabe, eu vou ficar 3 horas lá só para me dar uma medicação que eu tomo em casa e melhora. Aí pensa por esse lado. Ou às vezes a pessoa desanima de esperar a fila com o especialista. Aí é tudo um conjunto. E aí a pessoa acaba se negligenciando, né? Tomando só sintomáticos e nunca trata a causa. Então, hoje em dia, infelizmente, é uma questão que a gente tem que abordar, porque
Independente do tempo, independente do seu trabalho, se o seu trabalho é corrido, tem que ter um tempo para sua saúde, tem que ter um tempo. Falar, ó, eu não tô bem, hoje eu vou no pronto-socorro, hoje eu vou marcar uma consulta. Ah, não tem para hoje, tem para... Mas marca, porque a gente não pode deixar passar. A rotina corrida faz a gente esquecer, né? Só tomar o remédio, melhorei, nem lembrei mais da dor. Aí você lembra na semana seguinte, aí você toma outro remédio, aí na outra semana a dor volta. Aí você só vai tomando, mascarando, e é a rotina, o tempo. E também os hospitais, às vezes a pessoa desanima de ir, mas não, porque tem que investigar, tem que tratar. E é por isso que a gente está à disposição aí para ajudar sempre e entender a rotina do paciente, e a gente sempre tenta adequar qualquer doença, qualquer medicamento na rotina do paciente, para ajustar. Se tem uma rotina corrida, a gente vai se adaptar à sua rotina corrida, ou vamos ver o que pode melhorar, para fazer um conjunto. Muito bom. Você está vendo, um médico acaba sendo seu melhor amigo, sua melhor amiga, porque não adianta, a gente sempre precisa de alguém de fora para julgar determinadas coisas que a gente não tem como fazer isso, né? Agora, assim, dentro desses sintomas que a gente está falando, o que você destacaria para quem está nos assistindo, que às vezes pode ser um sintoma grave e a pessoa negligencia? Olha, a gente tem algumas opções de sintomas que passam despercebidos, né? A gente pode começar falando de falta de ar. Às vezes é um idosinho fala, eu me sinto cansado, eu tenho falta de ar para caminhar, tudo. Só que a gente tem que observar se essa falta de ar é os grandes esforços, pequenos esforços. Palpitação também é bastante comum e as pessoas ignoram. Então, é uma coisa que a gente tem que alertar. A palpitação, só para a gente passar assim para uma linguagem mais popular. A palpitação que você diz, o que é? A pessoa sentir uma batedeira, a chamada batedeira? Isso, coração acelerado, né? A pessoa fala, deu aqui, mas já melhorou. Então, vamos investigar isso. Tontura também. Principalmente, às vezes, a pessoa, me senti um pouco tonta, né? Mas passou. Então, a gente tem que investigar. É insônia. Insônia é uma questão que é muito comum e a maioria não investiga, né? Porque você fala, eu já tenho insônia faz tempo, desde quando eu era nova, lá. E aí, acaba não indo ao médico investigar. Então, sempre é bom. Esses pequenos sintomas, a gente ficar alerta, porque tem que investigar. E também quando começa a aparecer sintomas conjuntos. Então, por exemplo, eu tive falta de ar e aí minha perna inchou um pouquinho. Mas é normal. Minha perna sempre incha e eu tenho essa falta de ar faz tempo. Não, porque começou a aparecer a mais, começou a juntar os dois. Então, como vai passando o tempo, né? Essa cronicidade vai juntando mais sintomas e o paciente tem que ficar alerta a isso. Eu tenho sintomas isolados, mas a partir de um tempo comecei a ter os segundos sintomas. E aí sempre é bom procurar um médico. Ok. Digamos que quem nos assiste sinta uma tontura e nunca sentiu, que não seja recorrente. Sim. Ainda assim, vale a pena investigar? Ou a pessoa pode dizer, não, se não foi recorrente... Então, o que a gente considera sempre, quando que eu tenho que investigar? Quando que vale a pena investigar? Se é uma coisa aguda, assim, uma coisa isolada, aconteceu e nunca mais tive, tudo bem, foi algo pontual e passou. Agora não, é uma coisa que já está vindo há bastante tempo, alguma coisa que eu já tomo os remédios há um tempo e não está melhorando. Ou alguma coisa que eu tive, aí fiquei uns 3 meses, passou, agora voltou, então é bom investigar. Agora, só quando não vale a pena, assim, não é que não vale a pena, né? Mas é uma coisa pontual, que eu sei que foi determinada situação que causou aquilo e passou e eu nunca mais tive. Então, foi uma coisa pontual e melhorou e passou. Agora, se já tá te incomodando. E também quando a gente diz em saúde mental. Quando que eu devo procurar um médico? Que eu tô me sentindo triste, tô me sentindo ansioso. Quando começa a atrapalhar o seu dia a dia. Então, por exemplo, eu tô deixando de trabalhar, eu tô deixando de fazer a caminhada que eu fazia todo dia, eu tô deixando de sair com os meus amigos por causa desses sintomas. Então, é bom você procurar um médico. A partir do momento que está interferindo no seu dia a dia, que você fazia habitualmente, você tinha sua rotina e deixou de fazer, é a hora de procurar um médico. Muito bom. Você chegou agora, por favor, seja muito bem-vindo, bem-vinda, permaneça até o final. Eu estou conversando aqui com a nossa querida doutora Giovana Câmara, médica generalista, e nós estamos falando sobre a importância dos sintomas que você deve avaliar e levar um pouco mais a sério. Todo mundo negligencia, né?
Então, Giovana, quando você disse aqui da parte do cara falando, não, insônia, tá? Uhum. Não, mas eu sempre tive insônia, etc. Mas também tem o caso que pode estar afetando você, né? E que você fala, não, mas eu deito tal hora e eu acordo 6 da manhã, acordo 7 horas, é normal. Né? Mas tem o fato da pessoa também não saber se ela está dormindo bem, de fato, né? Sim. Hoje a gente chama, tem até coisas que a gente pode chamar aqui, tratamentos de higiene do sono. A gente sempre orienta o paciente a fazer a higiene do sono. Então, por exemplo, lógico, dormir 7 a 8 horas por dia, né? Uhum. Porque é uma que o adulto para se sentir bem, mas para você conseguir dormir melhor, tudo a gente orienta a fazer a higiene do sono. O que que é? Você tem costume, umas 2 horinhas antes de dormir, já evitar mexer em tela, ver TV, ficar no ambiente escurinho, evitar nada que... deixar um ambiente propício, sabe? Uhum. Tem até cheirinhos que às vezes a gente pode comprar, Sim. aqueles olhinhos essenciais. E aí vai fazendo uma rotina para o seu corpo entender que é a rotina do sono. Então, às vezes funciona, às vezes não, às vezes precisa de medicamento mesmo, às vezes está com algum distúrbio que a gente tem que tratar com medicamento. Mas às vezes não, é só, por exemplo, a tela. Eu fico mexendo no celular até eu conseguir dormir. Isso não ajuda, isso não vai te dar um sono de qualidade. Então, é sempre bom a gente observando, tanto a rotina do paciente, né? E ver o que está acontecendo, o que está prejudicando o seu sono. Por que você está acordando cansado? Por que você não está conseguindo dormir? Então, o paciente vai contando. Não, eu fico vendo TV até 3 da manhã, eu fico mexendo no celular, eu durmo de luz acesa. Então, a gente vai tentando adaptar tudo para ter um sono de qualidade ou investigar mesmo e ver se pode ter algum distúrbio, alguma coisa que está causando essa insônia. Ou seja, a sua opinião, mas eu não estou sentindo nada, mas sempre foi assim. Não quer dizer que está certo, né? Tem gente que erra e sempre vai errar, então é assim, eu digo isso para vocês que eu sou testemunha desse caso, né? Eu achava que eu dormia bem, mas eu fui fazer a minha polissonografia, eu tinha 59 microdespertares por minuto, né? Então, quer dizer, é quase 1 por segundo. E eu não sentia, entendeu? Eu acordava e tal. Hoje eu durmo com CPAP, minha vida mudou mentalmente, biologicamente, é uma coisa absurda. Então, assim, o fato de você também não estar sentindo sintoma nenhum de nada, ainda assim, você deve procurar de vez em quando fazer uma avaliação geral, né, doutora? Vale a pena, com certeza, porque é o que a gente disse, né? Você se sentir saudável não quer dizer que está tudo bem. Então, a gente sempre tem que investigar, fazer rotina. Tanto é, por exemplo, outras doenças que a gente pode abordar um pouquinho mais para frente, que são silenciosas, a gente vai descobrir nesses exames de rotina. Então, é essencial, uma vez por ano, pelo menos, se você não tem nenhuma comorbidade prévia, a gente fazer exame de rotina, para ver se está tudo bem, ou não é problema nenhum também não estar e precisar tratar, porque tem tratamento, e às vezes o povo tem, eu não vou porque eu não quero... Não, tem tratamento, então vamos ver se está tudo bem. Foi bom você falar de exame de rotina, porque daqui a pouco eu vou dar uma dica para você de um lugar onde eu faço os meus exames, né? E pedir que eles pudessem fazer parte, contribuir, porque é um atendimento muito conceituado e eu queria trazer para você que está aí. Então daqui a pouco nós vamos falar disso, você já pode pegar o seu lápis e a canetinha ou o papel aí, porque você vai... Olha, eu recomendo. Eu digo assim também, estamos falando de sintomas. O tremor, ele é um sintoma ou ele já é um problema? O tremor, ele é um sintoma, mas a gente sempre é válido investigar ele. Tá. E ele é muito comum. Às vezes a pessoa fala, é da idade. Tá tudo bem, é da idade, começa. Não, ele já tem isso faz tempo, já tá acostumado. Não, vale a pena investigar sempre. Sempre ver se é uma causa neurológica, se é uma causa metabólica. Então a gente sempre investiga. Mesmo que a pessoa teve... um tremorzinho, fala, não, é porque eu tive uma batedeira e deu tremor normal. Não, Assim. Mesmo assim, a gente sempre investiga, a gente sempre orienta, por mais que foi um episódio assim, pontual, vale a pena. Palpitações, tremores, a gente sempre tem que investigar. Principalmente a gente vê o conjunto, né? Ver a idade da pessoa, ver se já teve alguma doença prévia, por exemplo, um AVC, algo que pode, né? Então, a gente sempre vê como um todo, mas vale a pena investigar, mesmo se for... é só um tremorzinho, não, vale a pena. Atenção, porque a pergunta que eu vou fazer para a doutora Giovana agora é...
serve muito para você, mas com certeza você, no teu convívio, amigos, amigas, família, já deve ter ouvido o que eu vou dizer agora. A pessoa fala assim, não, eu senti uma dorzinha no peito, mas não foi nada. Né? A pessoa fala, não, isso aqui é muscular. Eu queria que você falasse isso seriamente para essas pessoas, assim, sobre essa questão. Eu acho que é um dos principais sintomas que a pessoa deve vigiar hoje em dia, especialmente com esse estresse que a gente vive. Então fala sobre isso, por favor. Pela questão de... O incômodo no peito, tá? Incômodo no peito. Não, incômodo no peito, a gente sentiu um incômodo, um desconforto, a gente tem que procurar atendimento na hora. O que acontece? Às vezes, a gente sempre exclui todas as causas orgânicas. Porque, principalmente, tudo que a gente passa, a ansiedade, ela vem disfarçada também com um desses sintomas, é desconforto. Então, mas vai ao médico. Porque às vezes você fala, não, passei por isso, deu uma dorzinha no peito, mas passou. Não, vai ao médico. A gente vai fazer todos os exames, a gente vai pedir exames de imagem, a gente vai pedir um eletro, a gente vai ver o que está acontecendo que pode estar dando essa dor. Deu tudo normal, aí a gente vai para essa parte mais mental. Porque é muito comum, é mais do que a gente imagina. Tá. Palpitações, suor, falta de ar, tudo por questão de ansiedade, mas não exclui, a gente tem que investigar, a gente tem que procurar. Aí, às vezes, chega no hospital, bastante, inclusive, questões de palpitações, questões de dor no peito. E a gente sempre faz todos os exames para excluir todas as possíveis causas. E em questão, os homens, principalmente, é uma queixa maior dos homens essa. Não que as mulheres não podem ter, mas essa queixa é muito comum em homens. Então, aí eles chegam no pronto-socorro e aí fala, eu senti hoje pela manhã, mas só vim à noite. Não, vai na hora que sentiu mesmo, porque às vezes pode ser alguma coisa grave e já pode ser mais tardio. Então, na hora que sentiu, vai e investiga, e aí quando a gente faz toda a investigação, deu tudo normal, aí a gente parte para outra parte mental. O que está acontecendo? Teve algum problema que desencadeou isso? E aí a gente sempre olha como um todo, mas excluindo todas as causas. Então tem que procurar. Falta de ar, palpitação, sudorese, tô suando muito, tremores, vai ao médico fazer um exame completinho e investigar. Muito bom. Olha, esse mundo tão estereotipado que nós vivemos, né? É muito comum a pessoa olha alguém na TV, vê alguém nas redes sociais e fala, eu quero ficar com aquele corpo, eu quero ficar assim, eu quero... E tem gente que, às vezes, diminui o apetite e fala assim, não, mas olha, cara, meu apetite diminuiu, mas eu tô contente, porque, olha como eu emagreci, olha quanto eu diminuí. A diminuição do apetite por si só, ela pode ser considerada um sintoma que precisa ser vigiado ou ela é uma coisa para comemorar, como todo mundo comemora? Não, é para ser vigiado, com certeza. Tá vendo? Além da diminuição do apetite, a perda de peso a gente tem que vigiar e bastante. Porque é algo que chama a nossa atenção. A perda de peso, sem você estar querendo perder peso, é uma coisa que a gente fala, não, vamos ter que investigar esse caso. E a perda de apetite também. Aí ela vem muito relacionada com essa questão que você falou do estereótipo hoje em dia, né? A gente acaba vendo as outras pessoas e fala, eu quero ter esse corpo, eu quero ter isso, eu quero... essa pessoa, eu tô comendo um lanche e a pessoa comendo salada, aí você já se sente mal por estar comendo lanche, aí você já vai comer a salada, e aí você tá se enganando, mas às vezes você tá ficando desnutrido, você tá com falta de vitamina, você tá tendo uma anemia. Então, às vezes, essa questão que você abordou da rede social, de você ficar querendo ter aquele corpo, aquela rotina, não enquadra no seu corpo e não se enquadra na sua rotina. Então, é sempre bom procurar um especialista para, mesmo se você quer perder peso, qualquer coisa, ter um acompanhamento nutricional, porque aí a gente não desenvolve doenças. Porque você perdeu peso por si só, mas você quer ou você está sem apetite? Então, aí, essa questão do apetite é sempre bom investigar. Porque a gente tem que olhar o lado nutricional, ver se não está faltando nenhuma vitamina, ver se está... como que tá suas refeições, e a gente consegue fazer completinho e ajudar aquele paciente a perder peso ou a voltar a ter apetite, vendo se tem alguma doença, algo por trás disso. Tá bom. Olha aí, está curtindo esse assunto? Dá o seu like aí pra gente, é muito importante, tá legal? Participa, comenta, compartilha,
que isso vai fazer com que esse precioso conteúdo da doutora Giovana Câmara chegue a muito mais pessoas tão especiais quanto você. Eu sempre peço isso, não é preciosidade nenhuma. É porque o YouTube, o algoritmo dele identifica dessa forma. Se você curte, dá o seu joinha lá, se você compartilha, se você participa, ele vai fazer com que o conteúdo chegue a muito mais pessoas. Então, é um assunto, nós estamos falando de vidas, né? Então, faz isso não é nem gentileza, é uma caridade, tá bom? Por pessoas que vão ter oportunidade de ver depois, assim como você está tendo. Doutora Giovana, e a pessoa que, assim, ela passou muito mal por causa de uma coisa. E aí, com medo de passar mal novamente, essa pessoa fica se automedicando constantemente. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A pessoa tem uma dor de cabeça que nunca teve. Aí, o que ela faz? Ela tomou, sei lá, dipirona, tomou qualquer coisa e passou. Aí volta a segunda. Aí ela tomou, passou. E começa a ver um ciclo do problema. E a pessoa começa a criar um ciclo do medicamento como prevenção, que isso é comum, prevenção do problema. Assim como, por exemplo, tem gente que fala assim, não, vou tomar o remédio, porque se eu não tomar o remédio, eu não durmo, ok? E a pessoa cria um ciclo. Eu vou tomar não sei o que com a comida, porque se eu não tomar, eu passo mal. Então eu digo assim, a pessoa que usa do remédio para prevenir um sintoma. O que você diz para essa pessoa? Sem estar atento, você entendeu, né? O sintoma foi problema para ela 1, 2 vezes talvez, e aí ela fala, não, agora eu tô bem, porque todo dia naquele horário eu tomo não sei o quê. Na verdade não tá prevenindo, né? Tá mascarando o problema, né? Então é sempre... É muito comum isso. Aí, por exemplo, quando eu como isso, tive uma dor de estômago quando comi uma coisa. Aí toda vez que eu vou comer essa coisa, eu já tomo remédio. Mas não, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver por que você está tendo essa dor. Aí acaba mascarando um problema e às vezes acaba tendo efeito colateral de tanto tomar remédio, acaba tendo um rebote, né, das medicações. Então, isso só está camuflando uma coisa e não está tratando a causa. E aí, às vezes, também a pessoa teve um problema pontual, mas aquele problema pontual já achou que tem que prevenir sempre, igual você disse. E não, aí precisa de uma orientação médica, precisa de um acompanhamento médico. E principalmente a questão que a gente está abordando aqui hoje é orientar. Orientar para evitar medicamentos sem necessidade, para fazer um tratamento correto, uma investigação correta, porque a maioria das vezes, nesse caso que você está comentando, é medicação, às vezes nem tem necessidade. É um medo, é uma preocupação, e vou tomar para prevenir, mas não tem necessidade, não vai acontecer de novo, foi um evento pontual. E às vezes a pessoa acaba sobrecarregando. E tem medicamentos que não faz bem se você tomar em excesso. Então é sempre bom ter a orientação de procurar um médico. Porque às vezes sobrecarrega rim, sobrecarrega fígado. Então sempre é bom a pessoa ver se foi um evento pontual e não tem necessidade de ficar tomando para prevenir outros eventos. Então sempre é bom ter essa orientação, quem está assistindo a gente, saber que não há necessidade se não for uma coisa recorrente. Muito bom. Bom, estou falando aqui com a doutora Giovana Câmara e eu prometi para você, até pedir atenção agora à produção, é o seguinte, porque eu até pedi os contatos deles para trazer para vocês. Bom, vocês sabem que, da mesma maneira que eu sou seletivo para trazer meus convidados, escolho o melhor para você, né, eu sou seletivo para a minha vida, né, e o podcast é isso, tudo que eu procuro de melhor para eu mesmo, eu divido com você. Então, eu queria dizer que eu sou chato mesmo, eu gosto de ser bem atendido, eu gosto de pontualidade, né? Eu gosto de atendimento humanizado. E aí, eu tive uma experiência muito legal com uma empresa chamada Delta Mais Saúde. Então, eu trouxe aqui os dados para você anotar, pedi para eles e pedi que eles pudessem estar sempre conosco aqui. Eles concordaram, eu quero agradecer muito a direção da Delta Mais Saúde. Olha, gente, é muito legal. Estou recomendando o atendimento humanizado, a atenção, a pontualidade, o carinho que eles têm com as pessoas. Não é aquela coisa comercial. Eu senti isso na pele, por isso que eu trouxe para cá. E eles fazem exames clínicos para você, são exames laboratoriais, tá? Eles têm coleta a domicílio do material para fazer o exame, e tudo assim com carinho, com uma pontualidade, com respeito às pessoas. Para vocês terem ideia, eles têm um plano até que você pode fazer consultas laboratoriais, né, da parte de sangue e tal, gratuitamente, e os seus dependentes também. E assim, aí você vai falar, mas como é que é? É um plano com preço popular. Eles têm
Até isso eu achei legal e eu pedi que eles deixassem eu recomendar, porque eles têm check-up da parte laboratorial por preço popular. Gente, ninguém faz isso. Se eu ouvir falar de, pague menos aqui, preço justo, você vai lá ver, o preço não é justo de verdade. E a Delta Mais Saúde, eles fazem isso por você, entendeu? Fazem check-up, fazem Olha, é maravilhoso. Então eu vou pedir para a produção colocar embaixo, eu vou dizer aqui, mas o Instagram da Delta Mais Saúde, vale a pena você seguir, tá? É @Delta Mais Saúde, se escreve o mais, como você está vendo aí embaixo, @Delta Mais Saúde, tá? Tem também o telefone deles, é o 11 3459 1049, e eles têm o atendimento por WhatsApp, que é o 11 94329 3236, tá? Vale a pena, depois se você não pegou, não anotou, você volta nessa parte do programa aqui, eu estou recomendando, e todo episódio eu vou estar recomendando aqui para vocês, e se você não pegar, não se preocupe, que na descrição do episódio eu vou estar colocando os dados deles para vocês. Vale a pena, vai por mim. Eu tô agarrado lá e não saio mais, tá bom? Não é que eu fico doente para ser examinado, não. Mas eu tô lá com eles e vamos junto, e vamos em frente. Tô aqui com a doutora Giovana Câmara, falando então sobre sintomas. Agora, doutora, assim, o contrário, a pessoa que ela não sente nenhum problema de saúde, você já falou disso daí, do check-up, né? A pessoa não sente nenhum problema de saúde e convive também com outras pessoas que também não têm problema. Não sinto nada, etc. Tal, né? Mas tem alguma causa mínima, vamos dizer? Como é que a pessoa pode se policiar para não se apoiar nisso? Entendeu? De não achar que tudo está bem. Que eu não tenho problema, não preciso ir ao médico nesse sentido? Isso, Porque o que mais chama a nossa atenção de querer orientar as pessoas é que tem doenças silenciosas, e são bastantes. Elas são silenciosas no começo, e aí depois de um tempo, quando você descobre, já está num estágio mais difícil, né? E já teve complicações. Então, a gente pode citar algumas doenças, né? Então, a gente pode falar como a hipertensão mesmo. A hipertensão, ela começa e é bem silenciosa. Então, por isso que tem que ir ao médico uma vez por ano, ver a pressão, dependendo da idade, já mais de uma vez. Então, a hipertensão é uma coisa que a gente fala e às vezes a pessoa demora para procurar e ver, porque ela é silenciosa no início. A diabetes é uma doença silenciosa. Lógico que a gente olha como um todo, né? O sedentarismo, a alimentação. Então, a pessoa já sabe que tem um estilo de vida, já tá sobrepeso, tudo, mas mesmo assim não vai ao médico, não vai investigar. E às vezes nem isso, às vezes a diabetes pum, por exemplo, é na adolescência, quando é criança, e ela começa silencioso. Então a pessoa fala, tô bebendo mais água, mas acho que é normal. Tô indo mais ao banheiro. Não, às vezes pode já ser uns sintomas da diabetes. Então é sempre válido investigar. Por exemplo, o fígado, gordura no fígado, a esteatose hepática, que a gente chama. Ela é bem silenciosa. Não apresenta nenhum sintoma aparente para a pessoa. Não, e aí a pessoa, às vezes, não faz um ultrassom do abdômen, não faz esse check-up que a gente diz, e aí nem descobre. Colesterol é silencioso, só que ele aumenta o risco cardiovascular, né? Aumenta a chance de ter infarto, aumenta a chance de ter um AVC. E às vezes a pessoa nunca procurou um médico, não foi investigar, aí infartou. Aí você vai ver, o colesterol estava lá em cima, já estava hipertenso. Então é sempre bom. Osteoporose, por exemplo, vai perdendo a densidade, ele é silencioso no início. Glaucoma. Então a gente tem muitas doenças que a gente pode passar o dia aqui abordando, que é silencioso e que a pessoa fala, não tô sentindo nada, não preciso ir. Tá, mas acho que mais perigoso que isso, você deve prestar atenção, é que tem as doenças que elas são silenciosas no início, mas tem os problemas que são silenciosos permanentemente, né? Sim. A hipertensão pode ser um deles, não pode? Pode ser. Às vezes você vai mantendo ali e aí ela vai aumentando e você nem vai percebendo. Aí tem um dia que vai ter um pico, né? Aí que vai ser uma urgência, uma emergência hipertensiva. Aí que você vai pro hospital, mas às vezes ela já tá crônica ali no seu corpo, né? E você nem tá percebendo. E ela dá repercussões, né? Ela vai, o rim. Então, a gente sempre é bom investigar. Insuficiência renal mesmo é um exemplo. Que às vezes ela é bem silenciosa e o paciente nem investiga. Tá. E a pessoa que pensa assim, atenção, será que você já não fez isso? A pessoa, em vez de ir ao médico, consulta o doutor Google.
Ah, E aí? Google. O Google, hoje em dia, a inteligência artificial também, né? A questão do Google é que dá muitas informações e, às vezes, é uma informação geral, que não é individualizada. Nada substitui a consulta. Não substitui o exame físico, não substitui o saber sua rotina, os remédios que você toma todo dia. O Google, ele vai te dar uma informação isolada e geral. Que às vezes os pacientes chegam desesperados já, né? Que o Google, qualquer coisinha, você já fala, eu tô morrendo. Então, a gente sempre fala, tá sentindo? Não procura o Google, procura um médico. Porque o Google ou essas outras redes hoje em dia da inteligência, né? Sim, o ChatGPT, o Croc, isso, vai te dar uma informação que não é da sua individualidade. Então, nada substitui o médico. Não substitui o exame físico, não substitui... Porque o Google, ele tem informações até corretas, coerentes, mas às vezes não é para você essa informação. Às vezes não é o estágio que você tá, às vezes não engloba no seu quadro. Então, hoje em dia é uma questão que o paciente já vem pra gente com uma informação. O paciente já pesquisou. Então, a gente sempre precisa abordar isso. A maioria das consultas já chega e fala, ó, eu tenho isso, eu preciso desse exame. Aí você fala, não, pera lá, vamos conversar, vamos investigar, vamos discutir juntos. Porque o Google, hoje em dia, já faz o paciente já vir com a informação e já chegar falando até o remédio que tem que tomar. Então atenção aí, ó, né, que com certeza você já fez isso, né? E o que acontece é que às vezes você vai lá no Google e você vai ficar alarmado por uma descrição que pode não ser o que ela falou aqui, né? O nível do problema, né? Você pode... Ah, não, nossa, eu tô ferrado, não vou nem cuidar, porque... Nossa, e às vezes não é nada disso, né? E eu, por exemplo, eu consulto o Google na seguinte condição. Ontem eu consultei. Fui utilizar um produto, um repelente, eu não utilizo nada sem ler a respeito, mas era um repelente que devia estar escrito assim, antes de utilizar... Use um microscópio e leia a bula, né? Porque, não dá para ler a bula. Era pequenininho, uso óculos, tudo, mas não dá para ler. Aí eu fui lá e no Google, nesse caso, sim. Agora, doutora, a pessoa que está nos assistindo, por exemplo, tem casos em que a pessoa, assim, para diferentes sintomas, a pessoa apresenta, ou diferentes problemas, a pessoa pode apresentar o mesmo sintoma. Por exemplo, o que é um sintoma para mim de uma doença pode não ser para aquela mesma doença para você? Com certeza. Então, o motivo a mais para você não generalizar. A maioria das doenças, ela tem algumas opções de sintomas. Então, por exemplo, você me aparece com uma insuficiência cardíaca, vamos lá. Um exemplo básico e que não é assim, né? Mas é só um exemplo. Você tem um edema, só um edema. Eu já não. Eu já tenho uma falta de ar. E os dois podem ser. Se você chegar na minha consulta e eu investigar, auscultar, pedir os exames, os dois podem ser. Só que você só teve o edema e eu tive uma falta de ar aos esforços. Então, isso é individual. Agora, se você for pesquisar, ou for até a bula mesmo, como você disse, a bula, ela assusta. Tem muitos pacientes que assustam. Olha a bula e falam, não vou tomar porque eu posso ter isso, ter aquilo, ter aquilo. Não, ela deixa claro os efeitos colaterais e tudo mais, mas nada substitui a consulta médica, porque o que você tem, às vezes eu não tive, às vezes é o mesmo problema. Então é sempre bom, um médico não substitui. Ou seja, a pessoa pode ter diferentes sintomas para o mesmo problema. Com certeza. Mas ela também pode ter diferentes doenças para o mesmo sintoma, pelo que você está falando. Por exemplo, uma náusea. Ela pode ser uma gastrite, mas ela pode ser um estresse, ela pode ter diferentes problemas para o mesmo sintoma. Principalmente esses sintomas muito inespecíficos. Então, por exemplo, uma perda de peso. Esses sintomas inespecíficos sempre vale a investigação, porque são diferentes doenças que podem estar causando esses sintomas ou vice-versa. Diferentes sintomas podem causar a mesma doença, mas cada um tem a sua individualidade. É sempre bom a gente sempre ressaltar isso. Cada um tem a sua individualidade e cada um pode manifestar de uma forma. O que eu manifestei, às vezes você não manifesta, mas vale a investigação sempre. Tá bom. Olha aqui, eu vou me adiantar aqui, tem gente que agradece as pessoas no final. Aqui a pessoa já chega aqui com a nossa gratidão, né? E durante a gente manifesta também, então eu já vou entregar para a Giovana aqui, olha. Em meu nome, mas também em nome de toda a equipe aqui do Estúdio Rocha, você vai levar uma caneca especial. Muito obrigada. Exclusiva de convidados, igual essa aí que tá rolando
na tela, tá bom? Adorei. Você que está assistindo aí, é uma gentileza da Cris Arts. A Cris Arts, você vai lá no Instagram e procura, é @CrisArts, Cris Bassi, com 2 letras B, 2 letras S. E além dessa xícara maravilhosa que está rolando para você aí, você vai ter também camisetas, bonés personalizados, o que você quiser. Para você dar de presente, para você usar como souvenir da sua empresa, enfim. Consulte a Cris Arts, porque é qualidade, pontualidade, responsabilidade e preço justo, vale muito a pena. @Cris Arts, Cris Bassi, eu volto aqui com a nossa querida doutora Giovana Câmara, médica generalista. Estamos falando sobre sintomas. Esse papo está sendo, para mim, um aprendizado muito legal. Agora, assim, existem diferenças, Giovana, assim, os sintomas para doenças graves, que têm que ser tratadas logo. Existe diferença daquele sintoma do homem para a mulher ou não? Ou Então, na verdade, quando a gente fala em homem e mulher, o homem tem um ponto negativo que a gente sempre fala. Tá. Ele demora muito para procurar médico. O homem é cagão, né? Vamos falar português claro, vai. Ela é muito elegante, mas o homem é cagão pra cacete. Viu? Eu sou o contrário. Todo mundo fala, o Pardini tem plano médico, então ele tem que fazer a porra do exame, ele tem que fazer... Eu sou assim mesmo, eu faço o check-up, eu tenho qualquer coisinha, eu vou ver. É para isso que a gente paga, né? É que o homem, ele já começa, no geral, né? Lógico que tem casos diferentes, igual você que sempre procura, mas no geral, o homem demora muito para procurar um médico. Ele não, a mulher já não, a mulher sente uma dor, a mulher sempre tá se cuidando, o homem não. Quando a gente for pegar em parâmetros de homens que vão anualmente no médico, tudo, os homens não vão igual as mulheres, só vão quando tá com algum problema. Só que essa questão de sintomas que chama a nossa atenção vai muito da idade, porque a idade interfere bastante. Então, assim, a gente tá falando em crianças, adolescentes, adultos, idosos, porque cada idade tem uma coisa que chama mais a nossa atenção. Mas a questão de sintomas, como a gente pode dizer, os homens são mais específicos. As mulheres têm sintomas mais difusos, mais de sintomas inespecíficos. Ou seja, a mulher realmente é mais complicada, né? Então, às vezes, depende da fase da vida, como eu disse. Às vezes a mulher tá na menopausa, a mulher tá em outro estágio da vida, a mulher tá tendo um pico hormonal, então ela pode ter mais esses sintomas difusos, inespecíficos, e os homens, às vezes, têm que ver a idade, se é um idosinho. Tem acompanhamentos que a gente tem sempre fazer rastreios obrigatórios. Então, quando a gente fala em rastreio de mamografia, câncer de colo de útero, o homem fazer o rastreio da próstata. Então, a gente sempre olha a idade. Você homem não precisa fazer rastreamento de colo de útero, tá? Só para cair a sua ficha, tá? Tá bom? Então, a gente sempre olha a idade, o sexo, óbvio, e vê o que naquela idade pode estar chamando a nossa atenção do que ele pode estar sentindo. E o que a gente sempre aborda, os homens não deixarem ir na última hora no médico, porque é muito comum os homens não procurarem médico todo ano, porque às vezes tem doenças silenciosas mesmo, ou às vezes tem uns sintomas específicos para aquela idade que ele já acostumou na rotina e não foi procurar. Você quer ver uma coisa comum? Exame de próstata, né? É coisa preconceituosa, entendeu? Quer dizer, tem o preconceituoso e tem o prevenido, né? Tem aquele cara que fala assim, que tá louco fazer exame de próstata? O dedo do meu médico, se ele fizer o exame, eu engasgo. Se é que vocês entendem o que eu quero dizer, né? Mas a verdade é que quando a pessoa não quer ir no médico, ela sempre vai arrumar um problema. Mas, doutora Giovana, tem os sintomas que são clássicos, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. Por exemplo, dor no peito, nesse caso... Essas dores, por exemplo, tudo que a gente relaciona ao físico, dor no peito, é mais comum em homens, querendo ou não, tá? Embora você não tenha peito, mas tem tórax. Mas pode seguir. Desconforto torácico, tudo são mais comuns nos homens. As mulheres, geralmente, elas vêm com aqueles sintomas mais difusos. Uma náusea, um mal-estar, uma coisa... Os homens vêm mais específicos. Mas isso não quer dizer que a mulher não possa ter e nem um homem possa ter. Mas quando a gente fala em comum, em que a gente vê no dia a dia, a gente percebe essa diferença. Tá. Agora sim, falando de mulheres, que sintomas as mulheres costumam classificar como comum, mas na verdade não devem ser ignorados. Claro, nenhum sintoma deve ser ignorado, como você falou. Eu estou falando assim, os mais importantes, alguns pelo menos. Desses inespecíficos, assim? Eu vejo muito queixa de mal-estar. Então, tipo assim, é um mal-estar que você não sabe especificar. Só tô tendo um mal-estar. Às vezes vem a queixa também, que é muito relevante, como a gente já disse antes, a insônia. A gente percebe bastante.
E o que a gente não pode ignorar é questões que a mulher tem muito mais. Alterações urinárias, essas coisas, a gente sempre tem que investigar. A parte ginecológica, que o homem não tem, né? Mas às vezes a mulher não dá bola. Fala, é só um corrimento, é só alguma coisa. Mas vale a pena investigar e sempre estar alerta. Não acostumar com esses sintomas ou com essa alteração no corpo. Ah, tá, entendi. Agora, e no caso, uma coisa muito comum, né? A mulher viaja e ela fala assim, não, mas comigo é assim mesmo, quando eu tô fora, meu intestino não funciona. Existe mesmo é sintomática essa associação psicológica do intestino não funcionar? Ou não necessariamente? Existe, é bastante comum, né? Eu não consigo fazer fora de casa. Aí a pessoa viaja, não vai ao banheiro, né? Aí acaba tendo desconforto, dor. Então, assim, é sempre bom a pessoa que já sabe que estranha o ambiente, não consegue ir ao banheiro, se não for o banheiro da sua casa, tudo. E conversar com o médico para quando for viajar ou ter essa situação, já levar um remedinho na bolsa para ajudar. Porque essa prisão não faz bem, né? E dá desconforto. E isso é muito comum, mas é mais comum nas mulheres. Tá. Aparentemente. Agora, sim, de forma geral, independente desse papo de viajar, você tocou num assunto que me lembrou outro. Tem mulher que ela considera comum o intestino dela não funcionar com uma determinada periodicidade. Não, é assim mesmo, eu vou cada 2, 3 dias, mas foi sempre assim. Isso deve ser investigado ou realmente na mulher isso é normal? Não, normal assim nunca é, né? A gente tem que investigar a questão da mental, que influencia muito no intestino. Então, às vezes, a gente sempre tem que investigar esse lado. E também, quando a gente chama a nossa atenção, quando são sintomas de alerta, sinais de alerta. Quando intercala muito o hábito intestinal, por exemplo, eu tô tendo... varia entre mole, bem duro e constipado. Então, a gente sempre vale a investigação. E a questão da constipação não é assim, não é para você se acostumar a conviver com constipação. A gente tem que investigar. Às vezes a gente muda a alimentação, às vezes você não tá bebendo água, às vezes você não tá comendo fibras. Então, a gente sempre investiga num todo, porque não é normal se acostumar. É comum, é muito comum, mas não é para você viver assim. Se a pessoa tem uma coisa sintomática assim, o intestino não está funcionando bem, seja homem ou seja mulher, e a pessoa parte para algo que é tido como natural, né? É conhecido, por exemplo, a ameixa faz funcionar. Aquele produto famoso baseado em ameixa, que eu não quero falar o nome aqui, faz funcionar. E a pessoa fala, não, eu comecei a comer ameixa e comecei a utilizar uma colher daquele produto e funcionou. Isso, por exemplo, a pessoa está se tratando com algo natural. Isso pode ser considerado normal, natural mesmo, ou ainda assim, se ela está dependendo, mesmo que seja de um meio mais natural, ela deve procurar por uma avaliação? Tem que procurar uma avaliação, porque você só funciona se você tá por esse meio, então vamos investigar. Às vezes a maioria da questão mesmo é a alimentação. A alimentação ela influencia bastante, mas não exclui procurar e fazer um acompanhamento nutricional, porque você vai tratar aquele momento, mas na semana que vem você tá de novo. Você tá com o intestino preso de novo na semana que vem. Então, vamos investigar, vamos ver onde a gente tá errando, vamos ver se tem alimentação, ou se realmente tem algum problema. Vamos observar o hábito intestinal, vamos ver de quanto tempo, se muda a consistência. Então, tudo isso é muito válido. E às vezes é uma coisa que passa bem despercebida. Foi importante falar esse ponto, porque passa despercebido. A pessoa se acostuma, né? Tá, e o contrário? A pessoa... o sintoma dela era o problema intestinal. E aí, de repente, ela fala, não, agora eu estou bem, estou tirando atraso, porque o que eu não fui nos últimos anos, agora eu estou indo de vezes por dia. Ó, o intestino funcionando. Isso também é um desequilíbrio que tem que ser verificado ou é uma compensação do organismo? Não, tem que ser verificado. A gente sempre, como eu disse antes, às vezes essa alternar assim, o hábito intestinal chama a nossa atenção. E sempre vale a investigação. Tanto é que se você tá bem solto, ao invés de preso, vale a investigação. A gente sempre investiga bem, porque não é normal. Não é normal tanto preso como muito solto. Agora, como eu disse antes, se for algo pontual, tudo bem,
Então, você comeu alguma coisa, teve alguma reação, uma virose, foi uma coisa pontual. Agora, você mudou sua rotina, foi pontual, mas se é uma coisa já crônica, vale a investigação. Olha, vou dizer uma coisa para você. Tem um amigo meu, chama Fernando Câmara. Ele é famoso aí no seu meio, você deve conhecer. Eu estou falando Fernando Câmara, viu, gente? Porque eu estou zoando porque ela estava me contando aqui antes de começar, né? Ela falou, porque tem um parente da nossa família, o doutor Fernando Câmara. Ela estava falando que ele é tão pontual no intestino, sabe? Que quando não bate com a hora que ele está acostumado, eu falei, Xi, tem que levar o meu relógio no concerto, entendeu? Não é o intestino, ele manda consertar o relógio. Mas é o seguinte, isso tudo que nós estamos falando aqui é questão de autoconhecimento. E você se conhecer é uma coisa tão fantástica. O podcast aqui no começo ele era mais diversificado, eu caminhei para o autoconhecimento porque era o que o público hoje mais procura, né? Então, por falar de autoconhecimento, eu trouxe aqui uma pessoa que foi maravilhosa e ela está nos episódios 35 e 86, que é a Cristina Cairo. E ela fala sobre a linguagem do corpo, sabe? Mas assim, externamente. É um estudo muito interessante e pouquíssimas pessoas no Brasil têm esse know-how. E aí o que acontece é que as pessoas começaram a assistir esses episódios, o 35 e 86, e falaram, como é que faz esse curso? Porque, olha, tem livros dela aqui na estante, Cristina Cairo, eu tenho vários livros, já li vários livros dela, e é uma coisa que é um negócio diferente. E pelo seu autoconhecimento do seu corpo, da forma do seu rosto, da forma dos seus ombros, do seu quadril, responde um monte de coisa para você. Você passa assim, aí você vai ler aquilo e vai falar, nossa, é mesmo, e eu sou assim. Nossa, eu nunca pensei nisso. Até o fato de ser calvo, que nem eu, diz algo a seu respeito. Olha, é muito legal, é um autoconhecimento externo, mas é de fora para dentro. E ajuda muito, porque ele ajuda no emocional, ajudando no emocional, ele equilibra você no energético, no biológico, enfim. Então é o seguinte, eu pedi, a Cristina topou e ela está dando um desconto. Se você tiver interesse de fazer o curso de linguagem do corpo, né? Você, aqui embaixo, tem todos os dados para você, tá legal? Linguagem do Corpo com a Cristina Cairo. Ela está dando um desconto especial para você que me segue, você que assiste. Você vai lá na descrição do episódio e você vai encontrar o link para esse assunto linguagem do corpo, vai encontrar o desconto lá, é o cupom Agora é Você. Você vai curtir demais, tá? Eu estou dizendo isso de coração, como eu recebo de coração ela, como eu disse de coração hoje aqui sobre a Delta Mais Saúde. O que não é bom para eu mesmo, eu não recomendo para você, mas o que é bom, eu multiplico, tá bom? Então vai lá que você vai curtir. Agora, você daria uma bronca ou um conselho, doutora Giovana Câmara, médica generalista, para a pessoa que não tem o hábito de acompanhar a própria saúde? A gente sempre aconselha, né? Se for para dar bronca, já arregaça aqui. Não, bronca... Conselho também. Bronca eu não dou. Eu não... Pra esse lado, mas sempre o conselho e orientar. Eu acho importante esse podcast porque a pessoa ter autoconhecimento de quando eu tenho que ir ao médico, quando eu preciso me tratar e retornar ao médico. Porque essa questão que a gente tá falando aqui, muitas vezes vou ao médico uma vez, ele viu esse meu problema e eu não volto mais nele. Porque eu já fui uma vez, já tratou. Então, a gente tem que fazer o acompanhamento. Então, bronca eu não dou. Tá. Mas eu sempre gosto de orientar. Eu gosto de explicar também a sua doença para você ter conhecimento do que está acontecendo no seu corpo. Gosto de explicar o tratamento. Então, a gente sempre orienta o máximo que puder o paciente para ele ter um autoconhecimento e ele poder tratar. Porque, às vezes... Você passa lá, mas eu não sei. Ele só me passou esse remédio, eu não sei o que, eu não sei. Então, a gente sempre tem que orientar, tratar, mas é bom sempre voltar, retornar e fazer o acompanhamento. Agora, bronca, só se nunca mais for, né? Tá bom. Olha, bronca eu vou dar em você, que fica comendo porcaria, porque você tem que vigiar a sua saúde. Então, é por esse motivo que eu agradeço o apoio aqui do meu amigo Itamar, que eles produzem os produtos da Golden Prime e veja só, estamos falando de saúde. E são grãos que a gente costuma dizer, né? Então são amêndoas, amendoim confeitado, amendoim japonês, tâmara desidratada, banana desidratada, castanha do Pará, castanha de caju. Por que eu estou falando de saúde? Eu associo isso à saúde porque eles são os únicos que fazem esses produtos torrados eletronicamente, com desinfecção a laser. Assim, não tem toque manual nenhum.
Então, vale a pena. Procure no Instagram, @GoldenPrime, tá legal? @GoldenPrime Oficial. Eu tenho certeza que eu sou cliente, não, eu sou fã. E você também vai se tornar. Doutora, quais são as coisas assim mais comuns que as pessoas... Quais são os sintomas mais comuns pelos quais, atenção, o senhor poderá estar enquadrado aqui, pelos quais as pessoas procuram médicos hoje? Exemplo, no seu caso. No meu caso, mais comum... Eu estou dizendo isso porque se você tiver, para você entender que deve procurar, tá? Por favor, doutor. Olha, eu digo assim, disparado, que procuram, sem ser o especialista, a questão de saúde mental. É uma questão que eu vejo que afeta bastante parte da população hoje e é bastante procurado. Mesmo que não seja um especialista, você vê a procura alta. Questão de sintomas mesmo, assim... Não menosprezando, claro, né? Mas fora a saúde mental, outros sintomas que é bastante comum é a constipação, igual você disse. Perda, o ganho de peso, ao contrário da perda. Uhum. Muitos pacientes chegam no consultório e falam, doutora, eu tô ganhando muito peso nos últimos tempos, não mudou minha rotina, não mudou nada, eu tô ganhando peso. Tá. Então, sempre vale a investigação e sempre vale o tratamento. Uhum. E também a questão de fadiga, mal-estar, cansaço. É muito comum também, a pessoa não sabe de onde está vindo. Então, eu acho que esses são os principais que a gente atende bastante no dia a dia. Fora aqueles, conforme a época do ano, sempre tem um pico de algo mais específico, né? Mas esse sempre vai mantendo e é muito comum. Então, a gente sempre aborda e sempre conscientiza a procurar. E principalmente a saúde mental hoje tem uma procura muito grande e uma queixa muito grande. E às vezes você vai no consultório por uma questão X, mas na conversa que a gente vai abordando tem essa outra questão. Tá. Então é muito comum, principalmente esses sintomas. Então, se você sente um desses, não deixa passar despercebido na loucura do dia a dia, no dia a dia corrido, e procura um médico, procura investigar, porque não é normal você se acostumar com o sintoma. Tá. Agora aqui, ó, atenção você aí. Será que você é uma daquelas pessoas que fala, não, mas comigo não tem erro, porque eu quase não como enlatado. Todos os produtos que eu como são naturais. De repente você é vegano, vegana, da linha, você é vegetariano, vegetariana, ou é da linha macrobiótica, e eu consumo tudo extremamente natural. Ainda assim, independente desses sintomas, mesmo uma pessoa que se alimente 100% naturalmente deve fazer com a mesma periodicidade de uma vez por ano um check-up? Com certeza. Ou a pessoa pode fazer isso num tempo mais elástico? Porque tem doenças que não são relacionadas à alimentação, né? Tá. Tem muitas que são, mas tem muitas que não. Tem o fator genético também, que a gente sempre conta em qualquer consulta, a gente sempre investiga doença de pai, mãe, irmãos, pra gente considerar esse fator genético. Então, e doenças que não tem a ver. É ótimo você ter uma boa alimentação, é ótimo evitar alimentos ultraprocessados, né? Mas sempre é válido, porque tem as doenças silenciosas, como a gente disse anteriormente, e às vezes muitas delas não têm relação com a alimentação. E você tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque assim, no meu caso, né, eu tive alguns antecedentes de família com problemas cardíacos, lamentavelmente partiram, né? Mas eu não sinto nada. Eu só sei que aqui no céu onde eu estou com a doutora Giovana, nós estamos muito bem e a gente futuramente, né? Quem sabe quanto tempo você vai demorar para estar aqui com a gente. Gente, uma brincadeira. Na verdade, estou dizendo isso porque a gente passa de um lado para o outro sem aviso, viu? Você não recebe título de cartório, cobrança. Então, se cuide. Cuide muito de você, cuide muito das pessoas que você ama, sobretudo porque o amor a você mesmo, o amor que você recebe das pessoas e doa, eu acho que é o principal remédio, é a coisa mais importante da vida. E é com esse mesmo carinho que eu agradeço aqui a presença da doutora Giovana Câmara. Parabéns para você. Eu que agradeço o convite, agradeço estar aqui, agradeço muito poder ter essa oportunidade de poder orientar
E para falar que eu tô disponível, se alguém quiser, eu sou aquela médica que gosta de acompanhar, eu sou aquela médica que sempre tô disponível, pode me chamar a qualquer hora, qualquer sintomas, que eu gosto de fazer parte da vida do meu paciente e sempre estar ali para ajudar. Você pensa que eu não percebi? Você eu não pesquisei? Eu não trago ninguém sem pesquisar aqui. Então... E eu quero dedar para você, tá? Porque ela chegou aqui, eu vi que ela tá meio tímidazinha e tal. Agora a gente já combinou que nós vamos sair daqui, jogar sinuca, pebolim e vamos para a torcida, para Mancha, e já tá totalmente... Mancha? É. Ah, bom. Ó, e Mancha... vou aproveitar aqui e perguntar dentro dessa brincadeira. Sim, problemas visuais... são sintomas de alguma coisa? Vou dizer, mancha na pele, bolsa nos olhos. Sim, é sintoma de alguma coisa? Com certeza. Até às vezes o paciente fala assim, que a gente chama de mosca volante, né? Alterações visuais, ou na pele, às vezes é uma coisa pequenininha, aí você põe pra ver, tem uma alteração importante, então é muito importante. E dor de cabeça é um sintomas que eu não falei que é muito comum, mas é muito comum. E a gente sempre tem que ver se é uma enxaqueca, se é enxaqueca com aura, que a gente fala. Então, aparecem essas alterações visuais, pode aparecer uma tontura, mas é da enxaqueca. Então, a gente sempre tem que estar observando todos os sintomas. Qualquer alteraçãozinha, já tem que ir no médico. Doutora, para ajudar quem nos assiste ali, tem como a pessoa diferenciar uma dor de cabeça forte que ela tem de vez em quando, e que toma uma medicação, faz qualquer procedimento e não passa? Tem como diferenciar isso de uma enxaqueca ou isso é a enxaqueca? Então, a gente tem que sempre associar a dor de cabeça normal, ou a dor de cabeça ela vem acompanhada com náuseas, ela vem acompanhada com não consigo ficar na luz, que piora, eu tenho alteração visual, eu tenho tontura, porque às vezes é realmente só uma cefaleia que a gente chama, que é a dor de cabeça. Mas aí, se tiver esses outros sintomas, a gente já pode enquadrar como uma enxaqueca. E a frequência é muito importante também. Se é uma coisa isolada ou se, nossa, eu tenho isso... Porque quando vem a crise, ela demora para melhorar. Então, a gente sempre tem que investigar os outros sintomas, que não é só um. A maioria, às vezes, vem acompanhado. Você aprendeu aí que cefaleia não é o nome da mulher de limpeza. A dona Cefaleia. Você vai imaginar ela com espanador, assim, aquele... Aliás, tem umas mulheres de limpeza que aparecem em filme com avental, meu. Não é cozinheira, aparece com avental, já viram? Aí, aquele cabelo, chapéuzinho, só nos filmes mesmo, né? Que elas têm esse uniforme. Não, só a dona Cefaleia. Muito prazer. Não, a cefaleia é uma coisa, é a dor de cabeça que você tem que tratar. E como eu prometi que eu pesquisei, foi, de repente, eu recebi já a informação que ela é muito modesta, embora muito jovem e dedicadíssima ao trabalho dela. Eu tive o trabalho de levantar o seu contato, entendeu? Aí você só vai corrigir e dizer se está certo, porque eu acho legal assim, o programa aqui tem só 1 hora, né? Mas, infelizmente, porque é pouco, mas felizmente que a gente pôde abordar com a doutora Giovana coisas tão relevantes, tão importantes, tão significativas, mas com certeza... Você vai querer, você pode ter uma dúvida de qualquer coisa, você pode ter buscar informação de qualquer coisa, querer saber qualquer coisa de você, né? Então, eu mesmo tratei de levantar, tá? Para dar trabalho para essa mulher. Então, se você tiver dúvidas, ou você tiver buscar informações de coisas que você sente, ou até de estranhar, você está sem sentir nada há muito tempo, não é possível, eu sempre tinha dor de cabeça, agora eu não tenho, eu estou com algum problema grave, tem essas coisas, né? Então, aí você liga lá para... O contato dela que eu levantei é 11 3966 9431. Isso mesmo. Esse é o do que a gente faz consulta, né? Presencial. Isso, lá. Mas bom relembrar sempre que a gente faz telemedicina. Eu, na verdade, né? Faço telemedicina. E também atendo a domicílio se for o caso. Se for um idosinho acamado, alguém especial que não tem uma dificuldade de locomoção, eu também vou. Então, a gente tem essa flexibilidade aí para sempre estar ajudando. Então, se caso não conseguir presencial, pode ser telemedicina, ou se não conseguir, eu também vou a domicílio para fazer em pacientes acamados, em pacientes especiais que não conseguem ou que têm dificuldade de locomoção, né? Muito bom. Então, sempre tá ajudando. já estão perguntando, repete o número, calma aí. É 11
3966-9431, tá? Você vai ver aqui embaixo, vai ser, olha aí, já tá navegando aí embaixo para você, 11-3966-9431, eu já decorei, né? E a pessoa que quiser o atendimento em domicílio, ela liga para esse mesmo número? Liga para esse mesmo número, que aí a secretária repassa para mim, né? Mas a gente sempre tenta, tudo é conversável e a gente sempre tenta ajudar ao máximo. Você Então... vai ver o que vai ter de cara que, sem namorada, arrumando doença pra te chamar. Principalmente aqueles velhinhos, sabe, carente. Eu tô sozinho, mas eu sempre tive gente. Eu preciso de alguém pra botar minha dentadura no copo d'água, como eu tenho que tirar quando eu levanto. Esse tipo de atendimento, ela não dá, tá bom? Bom, Giovana. Não, mas eu estou à disposição para ajudar sempre. E aí a gente tenta conversar, tenta marcar um dia bom, ou se não precisar a gente vai, ou se não faz telemedicina. A gente está aí para ajudar sempre. Tá legal. Então eu conversei aqui com essa queridíssima doutora Giovana Câmara, uma simpatia. Obrigado pelo seu tempo, pela sua presença. Você. Muito mais reconhecimento a você. Obrigada, parabéns. Viu, pelo convite. Adorei estar aqui, adorei esse bate-papo e espero que oriente as pessoas sempre a procurar ajuda e eu estou à disposição, porque precisar. Muito bem, muito bom. E eu também estou à sua disposição, não, né? Estou à sua espera. No próximo episódio a gente se vê. Não vai abandonar não, tá? Até lá. Beijo. Tchau.